Prezados ouvintes, durante alguns anos, a Operação Lava Jato deu aos brasileiros a esperança de que um efetivo combate à corrupção na política seria possível, em que pese os excessos e erros processuais por parte deste ou daquele membro da força-tarefa, não há como negar a ocorrência de diversos crimes envolvendo grandes volumes de dinheiro público, inclusive com muitos criminosos confessos. O que temos visto agora, entretanto, é uma união entre diversos setores da política, do judiciário e do alto empresariado, irmanados na tentativa de enterrar solenemente qualquer tentativa de combate à corrupção no país. Até a devolução de dinheiro que havia sido recuperado em decorrência de delações premiadas já está sendo cogitado por alguns criminosos confessos. É simplesmente inacreditável. No episódio de hoje, o deputado Luiz Paulo, que tem uma história de luta contra a corrupção, tendo sido inclusive o autor do pedido de impeachment contra o ex-governador Wilson Witzel, que acaba de completar um ano, conversará conosco sobre este que é um tema tão importante para todos nós. Meu nome é Pablo Guimarães e esse é o podcast RJ em Debate. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo dessa semana. Bom dia, deputado Luiz Paulo. No último sábado, nós tivemos o desfile das campeãs no Sambódromo. Mas parece que quem está desfilando livre, leve e solto aí pelas passarelas políticas são alguns corruptos confessos que se aproveitaram das notas baixas de alguns jurados, ou melhor, das decisões de alguns juízes que parecem querer jogar para o segundo grupo qualquer agremiação que tentem desenvolver o enredo de combate à corrupção no país, não é isso? É sobre isso que a gente vai conversar no programa de hoje, deputado. Mais uma vez, bom dia. Bom dia aos ouvintes. Toda semana, ou mesmo que eventualmente, ouvem aqui o nosso podcast RJ em Debate. A gente queria deixar aqui o nosso cumprimento e os nossos agradecimentos. O Carnaval mostrou a vitória, pelo menos no Carnaval, da luta contra os preconceitos religiosos e raciais. Foi o tema dominante das nossas escolas de samba. Mas, na passarela da política, eu diria que o samba está atravessado. Exatamente, Paulo, porque nesse momento histórico se misturou totalmente joio e trigo. E muitas vezes o joio está sendo chamado de trigo e o trigo está sendo chamado de joio. Evidencia-se que mesmo com muitas falhas, mesmo que o processo legal da Operação Lava Jato não tenha sido cumprido rigorosamente, e não o foi, inegavelmente havia, neste país, um esquema deletério, triste, vergonhoso, né, de corrupção. Tanto é que aproximadamente 6 bilhões de reais foram devolvidos aos cofres públicos. E ninguém devolve dinheiro ao cofre público sem reconhecer que é culpado. Mas esses tempos que vivemos, que coincide com o Carnaval fora da época, todo mundo quer se vestir de mocinho, né? É a fantasia de mocinho. E muitos poucos querem colocar a sua indumentária de bandido. Mas outros carnavais virão. É isso, deputado. E o que a gente tem visto agora é um grande desmonte das estruturas de combate à corrupção no país. Muitos que estavam na linha de frente das operações estão sendo criminalizados,
E alguns criminosos, até mesmo confessos, estão livres, estão disputando eleições, estão até pedindo o dinheiro que haviam devolvido de volta. O senhor chegou a comentar sobre isso ainda há pouco. Isso tem algum cabimento, deputado? É possível conviver com essa realidade? Pablo, isso está muito pior, né, do que a reação que houve na Itália em relação à Operação Mãos Limpas. A reação agora, não de agora, mas de alguns meses, é no sentido de liquidar todas as investigações que ocorreram de 2014 para cá, visto que todas essas investigações estão sendo anuladas. Não é apenas uma investigação. E se você anula as investigações, muitos desses investigados que foram envolvidos em delações premiadas, que devolveram recursos aos cofres públicos, se não tem mais investigação, evidentemente não há mais crime, estão pedindo dinheiro de volta e passam a ter um passaporte de impunidade. Como a queda da investigação fosse um atestado de bons antecedentes. Então, nesse sentido, o que vem acontecendo é fora de propósito, porque uma investigação não derivou só do juiz Moro ou do chefe A ou B do Ministério Público do Paraná. Uma investigação, quando tem início no juiz de primeira instância, ele vai passar pela primeira instância. Quando passa pela segunda instância, passa por um colégio, por um órgão colegiado de desembargadores. Tem os recursos, né? Tem todas as ressalvas possíveis, né? Então, é como se estivesse dizendo o seguinte: todas essas pessoas, todos juristas, todos têm exceção errada. Então, está se invertendo todos os papéis. Mas o mais grave disso é que isso começa a ter uma forma, né, que possa prestigiar outros atos de corrupção, quando deveria ser o contrário. A gente devia estar vivendo os tempos que a corrupção tinha que estar continuadamente combatida. E houve agora um lapso imenso. E essas eleições de 2022 vão ser o demonstrativo disso. Vamos ver, de fato, quem é que vai concorrer, porque até agora não teve convenções dos partidos, e quais são aqueles que serão ungidos com voto popular. Mas é um momento difícil para o nosso país. Agora, deputado Luiz Paulo, é interessante a gente notar que, apesar dessa crescente polarização, né, que tem no cenário nacional político, com xingamentos de parte a parte, na hora de combater e enterrar, na verdade, na hora de enterrar esse combate à corrupção, parece que não tem disputa ideológica. Aí parte da direita, parte da esquerda e até mesmo o centrão, claro, deixam as diferenças de lado e ficam unidos para enterrar o combate à corrupção. É isso mesmo? Pablo, eu acho que é mais grave. A ideologia foi jogada para segundo plano no foco de que teria que ser desmontada a Operação Lava Jato. Isto é, anular todos os processos. Aí se aglutinou nesse polo a esquerda,
a direita e o centro, com todas as matizes. Quando fala esquerda, direita e o centro, com as exceções de praxe, mas também entrou nesta mesma roda uma parte do Poder Judiciário, que havia perdido o protagonismo lá em 2014. Protagonismo naquela balança dos três poderes, né? Triunvirato dos três poderes, definidos pela Constituição, de executivo, legislativo e judiciário. Se você vem antes de 14, você estava com uma certa primazia do poder executivo. De 14 até praticamente 19, início de 20, a primazia passou a ser do Ministério Público, que também é um poder. E agora o Judiciário assumiu essa primazia, né, entre todos os poderes. Então, houve uma aliança de parte dessas correntes ideológicas de centro, de direita e de esquerda, e também de parte do Judiciário. E o resultado vai ser muito ruim no curto e médio prazo para o nosso país. Agora, deputado, continuando na corrupção, mas mudando um pouquinho, trazendo aqui para a esfera estadual, o senhor tem um histórico de luta contra a corrupção, de respeito à coisa pública, e acaba de completar agora um ano do impeachment do ex-governador Wilson Witzel, e o senhor foi o autor desse pedido de afastamento. Conta um pouco para a gente o que ocorreu. Ô, Pablo, nós estávamos vivendo uma grande exceção na gestão pública. E era exceção mesmo, estávamos sob a égide da pandemia derivada da Covid de 2019, a partir de 14 de março de 2020. E o foco central da gestão pública nesse período eram as medidas profiláticas para evitar a disseminação ampla, geral e restrita, né, da Covid-19. E o que a gente começou a verificar é que, dentro desse estado de calamidade pandêmica, o Poder Executivo estadual começou a providenciar, né, facilitações para organizações sociais. Inclusive, o estupim disso tudo foi uma determinada organização social que estava punida, não podia mais ter contrato com o Estado, tinha parecer de duas secretarias, mostrando claramente todos os erros que essa organização social tinha cometido, e houve um recurso dessa organização social, e mesmo com os pareceres contrários, o governador do estado, à época, o senhor Wilson Witzel, acolheu esse recurso. Então, a partir daí, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, iniciou uma série de investigações, inclusive com operações de busca e apreensão. Quando tivemos acesso a esses documentos via mídia, nós verificamos que ali estava muito claro a existência de crime de responsabilidade do governador. E apresentamos essa denúncia como manda a lei do crime de responsabilidade. Apresentamos essa denúncia no Parlamento Fluminense para que o governador, caso o parlamento aceitasse, fosse julgado por crime de responsabilidade. E, concomitantemente a isso, corria os processos na área criminal. Cumpre lembrar que, antes do governador ser empichado, ele foi
suspenso do mandato por decisão do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, apesar das apelações que ele fez ao próprio STF. Então, se iniciou o processo de impeachment e sempre por unanimidade, dentro da Assembleia, cumprido todos os trâmites legais, houve o que nós chamamos tecnicamente de admissibilidade do impeachment. Votado pelo plenário, teve 69 votos. Essa admissibilidade foi encaminhada para a segunda instância. E a segunda instância, o processo de impeachment por crime de responsabilidade, é um tribunal especial misto, composto por 5 desembargadores e 5 deputados escolhidos pela Assembleia. Os 5 desembargadores sorteados entre todos. E também atuamos nessa fase como acusação. Participamos de todas as oitivas. E, no fim de tudo, no dia 30 de abril de 2021, o tribunal procedeu ao julgamento final e o então governador Wilson Witzel foi empichado por unanimidade, pelos 10 votos, tendo seus direitos políticos sendo suspensos por 5 anos. E agora já se passou um ano, os advogados do ex-governador fizeram diversos recursos e apelações aos Supremos, mas todos eles, sem exceção, foram negados. Perfeito, deputado. Deputado, a luta contra a corrupção parece algo sem fim, né? O cidadão muitas vezes chega a ficar desanimado, desesperançoso. O senhor acha que a gente consegue ter dias melhores em um futuro próximo? Ô, Pablo, na preliminar, eu sempre acho que o ser humano está na face da Terra para dar certo e não para dar errado. Acho que a maioria das pessoas, da população brasileira, da população fluminense, da população carioca, são pessoas que andam dentro da lei, né, e que têm respeito ao seu próximo. Mas tem muitos que são recalcitrantes, que acham que o caminho para ganhar dinheiro fácil é a corrupção. Então, a corrupção tem que ter um combate sistêmico, quer seja na iniciativa privada e principalmente no poder público, né? Porque o funcionário público, o político, o cargo comissionado, né, são, como o nome diz, funcionários públicos. O seu patrão é o povo, que paga uma carga tributária fortíssima, na ordem de 36% do PIB, do Produto Interno Bruto Nacional. Para, diante disso, tem que ser um processo que vá dar certo, apesar dos grandes tropeços que nós estamos vivendo nesse momento, porque quanto mais dinheiro é desviado, quanto mais incompetência existe, pior a qualidade do serviço público prestado. E a meta do Estado, uma das essências do Estado, na mediação dos conflitos que tem a sociedade, é fazer essa mediação a favor dos mais necessitados. E fazer essa mediação a favor dos mais necessitados, de que forma? Ofertando políticas públicas de qualidade, principalmente na educação, na saúde e na segurança pública. Então, é esse mote que tem que se perseguir. E se os dirigentes procurarem cada vez mais ter os seus comportamentos dentro da lei, que é para todos, melhor será esse exemplo.
quanto mais desvios tiverem, mais vai servir de exemplo negativo. Então, há uma responsabilidade maior de quem está no serviço público, de quem é dirigente, principalmente da cúpula dos poderes. E quando eu chamo da cúpula dos poderes, estou falando do poder executivo, do poder legislativo, do poder judiciário, dos tribunais de contas, do Ministério Público. Esses são os órgãos do Estado de grande relevância, porque são as instituições que pertencem ao controle externo, né, dessa questão de todos controlarem todos. E também se buscar, como forma de combate à corrupção, a transparência total dos atos públicos e cada vez uma participação maior da sociedade. É isso, deputado. E a corrupção é algo extremamente nocivo para a sociedade e que corrói a própria democracia. Eu acho que a melhor forma, uma das formas, pelo menos, da gente combater a corrupção é falar sobre ela, continuar discutindo, e esse é um dos papéis aqui do nosso podcast RJ em Debate. Agradecendo a audiência, nós vamos encaminhar agora ao quadro Bola Dentro e Bola Fora, com os destaques positivos e negativos da semana, na análise do deputado Luiz Paulo. A bola fora de hoje vai para o quarto ex-ministro da Educação, o pastor Milton Ribeiro, que saiu de uma das pastas mais importantes do país, a da educação. Em sua curta passagem, não conseguiu dar uma bola dentro. Pelo contrário, só acumulou bola fora. Não bastassem os últimos escândalos de sua pasta da educação, envolvendo pastores, em que há suspeitas de propina, de repasse de verba dos ministérios para municípios indicados por 2 pastores, agora o ministro dá um exemplo péssimo à nação quando a sua arma, dentro da sua bagagem, dispara no aeroporto de Brasília. Uma ex-autoridade, ex-ministro da Educação, deveria dar o exemplo e cumprir as regras de segurança que estão estabelecidas para o uso de armas em aeroportos. E no último 28 de abril foi marcado como o Dia Mundial da Educação, no Fórum Mundial da Educação, realizado no ano 2000, com a participação de líderes de 164 países, inclusive o Brasil. Mas o que temos, de fato, a comemorar na área da educação? Nada. É realmente lamentável. Bola fora a esse ex-ministro Milton Ribeiro. A bola dentro de hoje vai para o resultado do carnaval fora de tempo que acabamos de assistir. Domingo passado, sábado passado, foi o dia do desfile das vencedoras do carnaval. E o tema dominante em todas as escolas foi a luta contra o racismo e contra o preconceito. E essa luta foi cantada, mostrada para nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país e para o mundo, uma questão essencial. Há que se respeitar a origem afro-brasileira das nossas religiões afrodescendentes, há que se respeitar a nossa negritude. Somos todos brasileiros e merecemos o mesmo respeito em relação às nossas crenças e em relação às nossas atitudes e em relação a essa coisa repugnante que
existir ainda no século XXI preconceito racial.